Louvado seja Deus, que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo planetário terráqueo, nos abençoe e mantenha essa chama acesa dentro de todos nós. A pergunta, nós falamos que trataríamos nesse vídeo sobre o livro O Fim dos Tempos de Escovadores. Exatamente em função das perguntas, nós fomos ali catalogando as perguntas e selecionamos aqui 7 perguntas. É claro que as perguntas, em muitas situações, ficam um pouco repetitivas, mas vamos falar sobre elas assim mesmo. A primeira pergunta é: se dá para nós fazermos uma síntese do programa espiritual energético do planeta Terra nessa fase nova, que não é nova, né? É prevista. Todos nós sabíamos que quando a Terra estivesse adentrando o aquário, nós estaríamos nessa fase de transição, de transformação, de mudança de era, mudança de ciclo, mudança de tudo. Então, o que é que faz parte desse planeta? Quase todos os assuntos nós já tratamos, mas vamos repetir. Nós já sabemos que existe uma realidade espiritual que coordena tudo o que acontece na nossa Terra e também no universo. Mas vamos ficar restrito à Terra. Então a Terra não está aqui largada, caminhando no espaço sideral, por sua vontade própria. Existe todo um esquema, existe toda uma organização. E existe também aqueles que, vamos dizer assim, os responsáveis pela condução, pelo movimento da Terra, pelas mudanças. Tudo isso nós temos coordenadores. Então a espiritualidade que coordena a vida do planeta Terra já sabia que quando a Terra estivesse adentrando o aquário, nós estaríamos passando por um momento apocalíptico. Isso não é novidade, porque há 2000 anos, João, o Evangelista, já tinha sinalizado o Apocalipse. Então, é uma questão só de constatação. E aí faz a pergunta, e nós sintetizamos aqui. Fazem parte do programa da Terra ajustes naturais das placas tectônicas. Isso não é assunto de nenhuma religião. Isso faz parte do planeta. A ciência dá a sua contribuição, a filosofia, a arte, a religião, mas é programa da Terra. A verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol. Isso aí é um programa natural. Já falamos muitas vezes, não depende de nada, podemos rezar dia e noite. Faz parte, o que é da natureza, não podemos fazer nada. Quer dizer, faz parte do programa. Então é melhor que nós nos esclareçamos para que enfrentemos esses momentos, essas mudanças, com naturalidade. Os programadores, as consciências arquiangélicas, os seres criadores de mundo não vão modificar o panorama da criação, dos seus movimentos, em função das nossas preocupações. Visita intra e extraterrena, assunto que nós já temos falado constantemente. Isso faz parte do programa da Terra. A Terra cada vez mais vai ficando mais oca e, consequentemente, como já falamos, existe lá uma civilização chamada Argosiana, civilização de Argos, onde essa civilização já tem uma tecnologia fabulosa, muito superior à nossa, e que vão entrar em contato mais direto com a nossa ciência, com todos nós, como sociedade, principalmente usando os chamados discos voadores por todos nós. Então, independente dos extraterrenos, isso aí vai ser uma constante agora em diante. Todos nós também já temos, pelo menos desde a década de 70, que já se ouve falar na passagem ou na possibilidade de um planeta passar tangenciando a nossa Terra. E agora já foi esclarecido, já esclarecemos, já recebemos orientações mais atualizadas da espiritualidade, que não é um planeta, é um sistema planetário, com um Sol e 14 planetas. Um desses sóis, conforme sempre a gente fala, vai passar mais perto da Terra, segundo Ramatiz, em relação ao nosso conceito de horizontal, vai passar de maneira oblíqua e vai cruzar o nosso sistema planetário. Então, um desses planetas, nós demos o título, ou nome a ele, de planeta higienizador.
ele tem uma massa 3.200 vezes superior ao magnetismo. O magnetismo 3.200 vezes superior ao da Terra e a massa de 3 vezes maior do que a da Terra. Então ele tem uma capacidade, como um imã astronômico, de sugar essas energias deletérias em torno da Terra. E nós, seres humanos, dependendo da nossa vida mental, mais especificamente do peso específico do nosso perispírito, nós continuaremos reencarnando na Terra nos próximos séculos e milênios, ou seremos levados para esse outro mundo, que é subprimário. É extremamente, ainda muito, muito infantil, mas é para onde nós, ou aqueles que estiverem em sintonia, por afinidade de conduta, com o planeta higienizador. Um outro item, perguntaram-se quais seriam os próximos passos da Terra. Nós já falamos que a Atlântida fez parte de um momento planetário, onde lá atrás, há quase 26 mil anos, a Terra sofreu inclinação. E com essa inclinação, as ilhas que formavam o continente Atlântico desapareceram. Agora, com o retorno à verticalização da Terra, a Atlântida vai reaparecer. E com ela, nós vamos ter aquela passagem maravilhosa ali do Triângulo das Bermudas, para onde nós iremos ter um contato mais direto com a civilização de Argos, no interior oco da Terra. É um processo natural, isso aí faz parte do programa da Terra, não tem nada de especial. Uma outra situação que também faz parte, é uma coisa que a gente deduz por naturalidade, em função da Terra ser verticalizada, nós vamos conhecer a história, ou pelo menos deduzirmos a história das civilizações que antecederam a atual. Então aí é que nós vamos ter registros de seres humanos, de tudo que nós podemos imaginar, antes das águas serem deslocadas para formarem os 5 oceanos e, consequentemente, os 5 continentes que nós temos agora. Então, um outro item que está previsto para todos nós, que já não é novidade, é a chegada de discos voadores ou de espaçonaves de outros mundos entrando aqui, chegam e não são percebidos pela nossa ciência, pela nossa tecnologia, porque muitos deles vêm em outra dimensão e numa velocidade muito, muito, muito grande, e entram na nossa dimensão material ali na Ilha de Páscoa, no Chile. Então ali é a chamada Estação do Encantamento. Aquilo ali vai ser normal, vai ser conhecido, tanto para sairmos para outras dimensões, quanto para entrarmos na dimensão material. Isso aí também faz parte do programa da Terra, para aguçar os nossos sentidos filosóficos, religiosos, e a ciência ter mais embasamento para os próximos passos. Uma outra pergunta que fizeram aqui é: na carta de Nostradamus a Henrique II consta: uma grande estrela por 7 dias abrasará a Terra, e verão 2 sóis aparecerem. Desculpem, para quem já conhece, mas a pergunta já foi respondida em outra oportunidade. Mas não são 2 sóis do nosso sistema solar. É porque vem um sistema planetário com um Sol e 14 planetas. Quando eles cruzarem o nosso céu, nós vamos ter o nosso Sol e esse outro Sol do planeta que vai cruzar o nosso sistema. Então você vê só a grandeza de João Nostradamus, de João Evangelista. Lá no Apocalipse já vinha falando sobre a aparição desses 2 sóis. Na sequência do tempo, da passagem, nós temos aí o Nostradamus, que também sinalizou, tanto é que fez essa carta, João, a Henrique II, sinalizando que nós teríamos 2 sóis. A terceira pergunta é: qual a causa da maioria da sociedade terrena não dá importância ao movimento apocalíptico da Terra? Qual a causa? Não tem nada errado.
Imagina só, para nós que estamos aqui convivendo com os diferentes e as diferenças, quantas pessoas empenhadas no nada quando se fala de espiritualidade, empenhadas em causas muito banais. Então já era para nós que estamos adentrando o aquário estarmos muito mais qualificados, mas a, a condição do primarismo que nós ainda damos tanto valor a esse ter, a essa luta, essas guerras. Imagina só, o grau de consciência de uma sociedade onde temos pessoas praticando suicídio a longo e a curto prazo. Numa sociedade em que ainda se tem a guerra, morrendo e matando. Então você vê só, não tem nada errado. Então é preciso que esses espíritos possam ir para outros mundos subprimários, sem essa tecnologia que nós já temos na Terra, sem o desenvolvimento científico, teológico, sem nada disso, para poder ver tudo aquilo que ele já viveu e conviveu aqui, que ele possa ir despertando suavemente do seu inconsciente profundo. Então é um processo natural. Agora só ver só. Quantos ainda praticam o suicídio a longo prazo? E com as desculpas que não servem para nada, né? Aliás, discursos muito bonitos, mas não servem para nada. Quantas drogas, quantos tóxicos, quantos vícios nós ainda temos, se hoje temos uma ciência mostrando para todos nós que determinados hábitos, tanto ingerindo coisas, hábitos alimentares, conduta mental, olha a ciência, a biomédica falando sobre a nossa conduta mental, né? Como funcionam os nossos cérebros, como funciona todo o nosso organismo, a grandeza de uma boa palavra. Então, quando se fala hoje na mudança, nós temos aí a chamada proposta dos adventos crísticos para renovar o cristianismo. Renovar o cristianismo é renovar o cristão, assunto que nós já falamos muitas vezes. E renovar o cristão é apostar para ele qual o sentido sagrado da vida, onde Deus quer chegar com toda essa maravilha. Então, por que nem todo mundo se dedica a essa causa? Não tem nada errado. Não faz eco, né? Como diz o nosso Ramatiz, nada é mais absurdo do que aquilo que a gente desconhece. Então, os espíritos primários, que ainda se drogam, se ficam encharcados de substâncias tóxicas, uma vida mental muito fora de um propósito ético, moral, principalmente os ensinados por Jesus, isso aí vamos considerar natural. Agora, que a nossa fala, que a nossa voz, que a nossa vivência sirva de exemplo para que outros possam nos acompanhar. Estamos conscientes? Temos um pouco mais de consciência qual é a finalidade sagrada da vida? Então desempenhamos o nosso papel. Carinhosamente, sem sufocar ninguém. Vamos exemplificar, que é a melhor maneira de ensinar a uma sociedade primária é pelo exemplo. O que o signo de Aquário trará de especial aos terráqueos? Ora, nós sabemos que o signo anterior, o signo Peixes, foi uma fase de 2160 anos para os espíritos que estavam encarnando na Terra receberem, pela oportunidade, receberem ensinamentos ligados à harmonização dos seus sentidos, principalmente a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. Então, Peixes é o signo do amor. Despertar o amor que nós somos. Cada vez mais nós vamos despertando esse amor. Desde que nós fomos criados como mônadas por Deus, nós já somos portadores do nosso Cristo interno, da parte não apartada de Deus em nosso mundo pessoal. Então, signo de Peixe, despertar da essência de Deus que nós somos. Então, agora em Aquário, nós já não vamos mais ficar detidos nesse passado. Fomos oportunizados. Não assimilamos, ou o cérebro conhece, mas não vivenciou, então não vamos ter que deixar o mundo. Então, Aquário é um momento seletivo. E Jesus já tinha sinalizado isso para nós, né? Deixa que o joio e o trigo cresçam juntos. Quando chegar na hora da colheita, que é exatamente agora, esse momento que nós estamos vivendo, mandarei cortar os joios para poder
o trigo viver e sobreviver. Então, esses jogos são espíritos que não conseguiram se qualificar. Às vezes, repetindo, tem informações, mas não tem mudança. Muita arrogância, muita prepotência, muita vaidade, muita soberba. Então, isso aí tudo fez parte das nossas experiências. Mas hoje nós temos aí uma literatura riquíssima para ir nos substituindo esses valores que não têm mais valor para a era de Aquário. Como avaliarmos se o ser humano é portador de mentalidade raquítica ou que se já tem uma mentalidade mais cósmica? Isso aí só observando a conduta, principalmente nas reações. Porque, conforme nós já sabemos e já falamos, a ação ela pode ser camuflada. Nós temos aberto o intelecto, despertamos muito a astúcia, mas ainda não temos a honestidade. A honestidade é um nível muito elevado. Como diz o Pietro Baldi, ninguém consegue ser honesto enquanto estiver nas aquisições intelectivas, despertando a astúcia. Ou seja, quando chegarmos ao último patamar da astúcia, estaremos com possibilidade de darmos o primeiro passo com uma honestidade. Então, a honestidade é um item muito especial. E para nós sabermos se nós estamos sendo honestos, façamos aquela autoavaliação. O nosso querido Lucas, o nosso São Lucas, nos advertiu. Conhece-se a criatura quando ela consegue colocar integralmente o seu talento a serviço da vida. Essa criatura é honesta. Então, enquanto nós formos portadores de tantos valores intelectivos, tantas maravilhas externas, se não colocarmos na nossa vida interna, para, através do coração, expressarmos carinho, amor, ternura pelos nossos semelhantes, nós não estaremos graduados à honestidade. Não esqueçamos que a primeira lei da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas. O que nos leva de imediato à segunda lei, que é amarmos os nossos semelhantes como a nós próprios. Então, nós podemos fazer uma autoavaliação. Para encerrar, os adventos crísticos para renovar o cristianismo. Por que os adventos crísticos estão sendo implantados exatamente agora? Crianças, nós fazemos parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. O que falta a muitos é assumir essa responsabilidade. Quando nós falamos que fazemos parte de um movimento sideral voltado para a Terra, temos que assumir responsabilidade. Antes de Jesus, nós éramos muito mais ignorantes. De Jesus para cá, nós já temos 2000 anos terrenos exercitando ou tentando exercitar a nossa realidade como seres cósmicos que nós somos. Então, quando aqui pergunta adventos crísticos para renovar o cristianismo, transformar o evangelho em experiência, principalmente trazendo do arquivo acásico da terra a verdadeira palavra proferida por Jesus. Então, permaneçamos estudando, atentos e questionem mais. Nós vamos respondendo dentro das nossas possibilidades e vamos questionar. Olha, observa aqui, atrás de mim tem um painel com os 13 livros publicados sobre os adventos. O último livro está aí Amar a Suprema Ciência da Vida. Então, que Deus permaneça nos amparando, nos dando esse alento divino, mantendo esse impulso da vitalidade para que nós continuemos aqui, encarnados e divulgando a proposta do Cristo trazida ao mundo pelo seu crístico Filho, Jesus de Nazaré. Então, nos tornemos porta-vozes de Deus, porta-vozes do Cristo, porta-vozes de Jesus. Paz para todos nós.